Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Cavalcante e bem-vindos ao primeiro tutorial dessa série de tutoriais de instalação e utilização do Games, né, que nós estamos preparando para vocês. Nesse primeiro tutorial, a gente vai mostrar a instalação e o teste do software Games na modalidade serial. Esse material ele foi preparado por mim e pelo professor Yuri Sektovic, do Grupo Atomos, né, ambos do Grupo Atomos da UFRJ. Bom, gente, nesse tutorial de instalação do Games, a gente vai mostrar para vocês esses tópicos aqui, né? A gente subdividiu aqui para ficar um pouco mais simples, mais didático. Primeiramente, a gente vai mostrar as configurações da máquina que a gente está utilizando, tá? Depois nós vamos mostrar para vocês como fazer o download do Games, as configurações da instalação, tá? As próprias instruções de instalação, tá certo? Que aí é um passo a passo, tá? E por fim a gente vai fazer alguns testes para verificar se a instalação do Games foi bem sucedida. Configurações gerais da máquina. A máquina que a gente vai estar utilizando nesses e nos próximos tutoriais é uma máquina com Windows 11, tá? Intel 7, 11ª geração, 32 GB de memória RAM, 4 processadores físicos com 2 threads cada processador. A gente vai instalar o Games no Linux, né, no Ubuntu 22.04, né, essa versão do Ubuntu, dentro de uma máquina virtual WSL aqui instalada previamente dentro do Windows. Tá? Vocês também podem executar esse mesmo tutorial de instalação do Games numa máquina alternativa, né, utilizando ali o VirtualBox, né, para gerar um ambiente virtualizado, contendo Linux, tá? Com essas duas versões aqui a gente fez esse teste, tá? E funcionou. Tá? Então as instruções que a gente vai passar hoje para vocês servem também para esse ambiente alternativo aqui. Bom pessoal, download do Games, né? Como que a gente vai fazer o download desse software? Para fazer o download é muito simples, basta a gente acessar a página de download e fazer um pequeno cadastro. Tá? Esse pequeno cadastro, provavelmente exigem, bem simples mesmo, não tem nenhuma informação pessoal, é só e-mail para o qual eles vão mandar um link para você acessar a página de download deles, tá? E vão mandar também o login e a senha, tá? Vão mandar justamente um login e a senha para você acessar essa página aqui de download, tá? Com isso você vai fazer o download da versão do release lançado mais recentemente, tá certo? E eu também vou mostrar para vocês como que vocês podem mudar a versão desse release, tá ok? Então, bom, vamos então para o tutorial efetivamente. Eu vou procurar aqui Games Group na internet. Bom, acessando aqui, né, esse primeiro, acho que foi um pouquinho rápido, é esse Gordon Group Games Homepage, tá certo? Aqui na aba principal, né, você vem aqui em Download, Obtain Games, e aí você concorda com os termos. E aqui você vai simplesmente digitar seu e-mail, né, para o qual eles vão mandar para você o login e a senha. O login é sempre source e a senha é um conjunto de códigos, um conjunto de letras e números que muda toda semana. Não há nenhuma senha secreta, tá? Mas acho que eles requisitam isso justamente para poder saber quem é que está baixando o software. E aqui você pode marcar quantas opções você quiser, porque eles só querem saber que tipo de sistema, que tipo de arquitetura de software você está utilizando. Tá? Efetivamente você só vai baixar um instalador, tá ok? No nosso caso especificamente, quando você for fazer o download, você vai baixar justamente essa versão aqui, tá? A gente vai instalar no sistema Ubuntu, tá? Então Games Version é a versão 2024, né? Para um sistema aqui 64 bits, usando compilador de GNU, tá? Então essa aqui que vocês vão baixar. Clicando aqui em Submit Request, ele vai pedir aqui depois algumas outras informações que é só você inserir, e aí aguardando em menos de uma semana eles te enviam o link para você poder baixar, tá? O link efetivamente é esse aqui, tá? Então se eu clicar nele, ele vai me redirecionar aqui justamente para a página de download, tá certo?
Então, se eu clicar, é justamente essa a versão mais recente, né? No caso aqui é a versão de 15 de julho de 2024, quando foi lançada. É só a gente clicar e aqui ele vai pedir o login para você. O login é source. A senha, aqui eu copiei do que veio do e-mail, né? É essa senha aqui durante essa semana. Na próxima semana vai ser essa daqui. Essa senha vai sempre mudando, tá? Pode ser que no momento que vocês forem visualizar esse tutorial, essas senhas já não vão dar mais funcionando. Então é necessário que vocês entrem no site e façam a requisição. Fazer login. Pronto, tá vendo? Aqui eu vou baixar o software. Eu já tenho até ele baixado aqui, então eu vou dispensar essa parte, tá? Vou cancelar e vou voltar para a página anterior. Bom, pessoal, com relação à versão, né, você pode migrar entre as diferentes versões, entre os diferentes releases, mudando aqui a URL. Se a gente passar aqui o mouse por cima dos links, a gente vai observar que as versões elas estão sempre estocadas no mesmo local, só que com diferentes URLs, né? É só você mudar aqui a forma como ele nomeia, né, efetivamente aqui o arquivo, né, que você vai baixar. Então eu vou copiar aqui o endereço do link, colar aqui, tá certo? E aí eu vou moldar, por exemplo, vou tentar baixar aqui a versão utilizada lá pelo professor Pellegrini, no tutorial que ele tem no GitHub. A versão que ele utiliza é a versão de 17 de abril de 2020. Então é abril 2020 17 R1. Então se eu clicar aqui, tá vendo? Ó, ele acessou justamente essa versão, tá? E aí eu posso fazer o download dela, são versões mais antigas, tá ok? Para mostrar para vocês que realmente funciona, vou botar alguma coisa aqui que não existe, 2028, né? Então se eu clicar, ele vai not found, tá ok? Então tem que escrever essa URL direitinho, né? Saber exatamente como que ela é escrita lá na página de release, tá? Que vocês podem consultar efetivamente aqui vamos dar uma olhada lá na página do release. Se eu voltar aqui Games Group, versions é justamente isso aqui, tá? Em que vocês vão ter aqui vai ter todas as informações de todos os releases que foram feitos, tá certo? E aí com isso vocês poderão fazer o download, né? Basta vocês escreverem aqui, adaptarem uma URL que vocês poderão acessar as versões mais antigas, tá ok? Bom, configuração da instalação, né? Uma vez que a gente tenha feito já o download do Games, né, a gente vou só passar por aqui rapidamente por essa parte, né, para mostrar para vocês a configuração que a gente vai utilizar. Como eu falei, a gente está usando a versão de 2024 do Games, tá? Nesse primeiro tutorial a gente vai fazer uma instalação sem suporte à paralelização, ou seja, uma instalação para rodar o Games de forma serial, tá, no nosso processador. A gente vai utilizar a biblioteca matemática LAPACK, tá, que é uma biblioteca básica, né, uma biblioteca algébrica básica. A gente também eu vou mostrar para vocês como instalar o compilador que a gente vai utilizar, que é o GFortran 13, tá? E no final, durante o processo de configuração da instalação do Games, a gente não vai selecionar, ele mostra para você opcionalmente uma série de pacotes que, dependendo da sua aplicação, você pode querer utilizar, mas aí é algo muito específico. No nosso caso aqui, a gente não vai instalar nenhum pacote adicional, tá? Vamos fazer a instalação mais simples e breve do Games para mostrar para vocês. Bom, pessoal, instruções de instalação. Agora eu vou mostrar para vocês a sequência de instruções, tá? As nossas instruções de instalação elas foram adaptadas lá do tutorial do grupo do professor Pellegrini, LVPP, que vocês acessam aqui, tá? Por esse link. Tá? A primeira parte é instalar os pré-requisitos, tá? Uma série de pacotes que são essenciais para a gente poder configurar o Games, tá? O compilador que nós vamos utilizar é o GFortran, mas a gente vai instalar a versão 13 do GFortran, tá?
Então, aqui nos próximos slides, eu deixei aqui tudo. Eu vou seguir exatamente o que está escrito aqui, tá? Cada uma dessas etapas, até que a gente finalmente consiga instalar o Games, tá? Mais uma vez, lembrando que a gente está seguindo o tutorial de instalação lá do grupo LVPP, que vocês podem encontrar no GitHub. Ele é um tutorial bastante útil, ele funciona muito bem, tá ok? Bom, vou mudar aqui para a minha pasta. Como eu falei, a gente está utilizando WSL, então eu vou acionar aqui um terminal do meu WSL. Bom, e uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é dar aqui um sudo apt-get update. E em seguida nós vamos instalar uma série de pacotes que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou copiar e colar aqui. Esse aqui é o comando que a gente efetivamente vai utilizar, tá? Vai instalar aqui o pacote scons, OpenBabel, CSH, GFortran, wget, patch, esse Python 3 psutil, tá? O que acontece? Lá no tutorial original do grupo LVPP, né, do professor Pellegrini, tá como Python psutil, tá? A gente teve alguns problemas de encontrar especificamente esse pacote, então a gente encontrou justamente esse aqui, tá? Que o substitui, que é funcional, tá? A gente vai instalar também o tcsh, make e o get, tá? Vou dar enter aqui e aguardar a instalação. Bom, a instalação foi bem rápida, tá? De todos os pacotes que a gente precisa. Tá tudo praticamente instalado. E agora a gente vai proceder com a instalação do GFortran, tá? A versão número 13. Tá? Então eu vou digitar aqui sudo add apt repository ppa Ubuntu. Colocar enter. Em seguida eu vou fazer um update do apt. Bom, agora eu vou proceder com a instalação do GFortran 13, tá? Efetivamente é só digitar esse código aqui, apt install GFortran 13. E aí a gente aguarda a instalação, tá? Quando terminar de fazer a instalação, eu volto aqui com vocês para a gente prosseguir. Bom, pessoal, uma vez instalado o GFortran 13, agora a gente vai mexer nas configurações aqui de tal maneira que a gente possa selecioná-lo, né, para o GFortran 13 como preferencial, né, para ser chamado com o comando GFortran. Então, se eu vier aqui e verificar a minha versão, eu estou aqui com a minha versão 12, certo? Eu posso aqui inserir esse código, né, para fazer um update das possíveis alternativas, né, de GFortran que estão instaladas no computador. E em seguida eu vou inserir mais um código que vai permitir a gente selecionar o GFortran que eu quero instalar. Atualmente ele está aqui na versão 12 e eu quero a versão 13, então basta que eu selecionar o número, né? Temos 0, 1 e 2, o 13 é o 2, então pronto, ele está aqui selecionado. Se eu rodar o código novamente, eu vou observar que agora é o GFortran 13 que está
que efetivamente é a versão que vai ser utilizada quando o computador for invocado, ok? Eu vou lá na minha... Vamos efetivamente começar a instalação do Games, né? Eu vou aqui na minha pasta Home, na minha pasta pessoal, tá? E vou aqui... vou criar uma pasta, né, uma pasta SRC, né, chamada SRC, aqui dentro dessa localização, tá? Eu posso fazer isso via terminal. Eu estou aqui justamente na minha, justamente aqui nessa pasta, né, aqui nesse meu ambiente. Então eu posso vir aqui mkdir SRC. E aí minha pasta está criada justamente aqui, certo? Eu vou copiar e colar o que foi baixado, né, o software que foi baixado efetivamente, lá dos meus downloads, tá? Para essa pasta SRC. Pronto. Só vou renomeá-la aqui. Vou migrar para essa pasta. Bom, e agora que eu estou na pasta SRC, eu vou efetivamente descomprimir a pasta Games. Bom, com isso, a gente vai migrar para dentro da pasta. Se vocês observarem, ele formou aqui a pasta Games dentro aqui da pasta SRC. A gente vai migrar para dentro dela com o terminal. E em seguida, nós vamos configurar a instalação do... Vamos acionar o arquivo de configuração do Games, tá? Que a gente faz com o ponto config, tá? Bom, aí executando esse arquivo ele vai fazer uma série de perguntas para você, tá? Sobre o que você efetivamente quer instalar aqui, se você quer instalar com suporte a OpenMP para paralelização, quais pacotes você quer instalar, ok? Então, primeiramente a gente vai aqui selecionar a nossa máquina virtual, no meu caso o meu sistema, né, operacional Linux 64. Ele vai perguntar para você onde que vai ser o diretório, né? Então ele já identificou aqui, né, que o diretório, né, a pasta Games, está aqui na pasta SRC, que está aqui na minha pasta local de trabalho. Eu só vou clicar Enter. Aqui novamente ele está perguntando um outro diretório, onde ele vai construir aqui os arquivos. Vou clicar Enter novamente. E aqui ele pede para você digitar a versão do Games, como default ela é 00, que a gente vai utilizar mesmo, certo? É a versão do executável. Aqui eu não vou compilar o Games para sistemas de computação de alta performance, né, sistemas de computação distribuído, então vou botar aqui None. Aqui ele pede para você selecionar o compilador, né? Ele tem suporte a diferentes compiladores. A gente vai usar o GFortran. Nessa parte ele pede para você selecionar qual é a versão. A gente está usando a versão 13, tá? Que não vai aparecer aqui. Ele pede para você colocar 8.2 ou 11.2, tá? A gente seleciona a maior versão que ele tem aqui, suporte, e dá Enter novamente. Agora ele vai pedir para você selecionar qual é o pacote de o library, né, o Math Library que você quer selecionar, tá? Nesse primeiro momento a gente não vai selecionar nenhum pacote, então a gente vai selecionar aqui None, tá? E depois ele te fala aqui, né, que você tem que ele vai fazer uma instalação, né, desse pacote LAPACK, que é a biblioteca ali que ele precisa para poder rodar os códigos do Games adequadamente, ok?
Agora a gente vai escolher a modalidade, né, essa DDI Communication, que a gente pode selecionar entre Serial, Sockets ou Mixed, né, ou MPI. Nesse primeiro tutorial a gente vai selecionar a modalidade mais simples, que é Serial, ok? Clico Enter novamente. E agora ele vai apresentar para vocês uma série de pacotes adicionais que, dependendo da aplicação que vocês forem utilizar, pode ser interessante que vocês instalem, tá? Nesse nosso software aqui, nesse nosso tutorial, a gente está fazendo ele bem focado, né, para o cálculo Cosmo. Então, a maior parte dos pacotes que são apresentados aqui não são necessários. Então, eu simplesmente vou digitar No para todos que aparecerem. Essa opção aqui é interessante para quem for testar a instalação do games com suporte OpenMP. Isso é bem interessante quando você precisa fazer é uma forma, né, de você fazer paralelização. Então você instala, né, esse suporte juntamente para ele ser compilado na instalação do games, tá, ok? Nesse caso aqui a gente não vai necessitar disso nesse momento. Pronto, eu fiz aqui as configurações mínimas de instalação do Games, tá ok? Que a gente conseguiu concluir a configuração do Games para instalação em modo serial, a gente vai proceder migrando lá para a pasta Source. E aí nós temos que fazer o download de um conjunto de arquivos específicos aqui para... Deixa eu pegar aqui o código direitinho. Pegar o comando, na verdade, né? Específicos aqui para esse cálculo do... específico para a aplicação, né, do cálculo Cosmo, né, para obtenção do perfil Sigma. Esse arquivo ele se encontra lá no GitHub, né, do professor Pellegrini, tá? Então eu vou dar aqui um wget nesse arquivo. Em seguida eu vou executar outros comandos que são necessários para processar esse arquivo especificamente que foi feito o download. Pronto. Se você estiver instalando games, não necessariamente você vai precisar fazer isso se você não tiver com o objetivo ali de utilizar especificamente os programas, né, os códigos, os scripts que a gente está utilizando para a obtenção do perfil Sigma, tá? Essa parte aqui no fluxo de instalação que você encontra no site do Games, no site oficial, essa parte ela não é necessária ser feita, ok? Prosseguindo aqui, eu vou retornar à pasta anterior, à pasta Games, tá? E agora eu preciso editar o arquivo principal, que é o run.gms, tá? Eu preciso fazer edições nas 4 primeiras variáveis que aparecem nesse arquivo. Então vou abri-lo aqui com Gerrit. Então eu estou com o arquivo aberto aqui, deixa eu só abri-lo para que vocês possam melhor ver. Eu tenho que editar justamente essas 4 primeiras variáveis aqui, tá? Então a minha instalação é a instalação serial. Aqui ele nessas 3 variáveis ele pede aqui o caminho da pasta, essa pasta SCR aqui é uma pasta que ele utiliza como sendo uma pasta temporária. Quando o Games quando ele está processando os cálculos, ele usa essa pasta como dumping de uma série de arquivos temporários que depois vão ser apagados, tá? Mas essa pasta precisa existir para que ele possa depositar esses arquivos ali, tá? Então aqui eu vou explicitamente colocar o caminho, tá? E aí você tem que adaptar para o seu caso, tá? E aqui é a pasta SCR. Não confundir, tá, gente?
aqui, ó, a pasta onde o game está instalado é a SRC, a pasta temporária é a SCR. Isso aqui é exatamente o mesmo caminho aqui embaixo, tá? E aqui é só o caminho até a pasta Games. Certo? Vou dar um save. Aqui está tudo certinho, tá? Não se esquecer de mudar aqui o target, tá? Isso aqui pode ser serial, sockets, MPI ou mixed, tá? Bom, realizando essa configuração, agora sim nós podemos finalmente compilar o games com o código compile, conforme eu estou escrevendo aqui. E agora eu vou iniciar a compilação de todos os módulos que ele tem lá na pasta source, que também está na pasta games, tá? Aqui é importante eu relatar o seguinte, eu escolhi a versão GFortran 13 porque eu estava tendo problema justamente na compilação desses arquivos. Conforme ele vai sendo compilado usando o GFortran, vocês vão ver que vai aparecendo uma série de warnings aqui, tá? Isso não é um problema, o que não pode aparecer é um erro, tá? Nessa série de tutoriais a gente vai fazer depois um pequeno vídeo, bom, não sei se vai ficar tão pequeno assim, mas a gente vai fazer um vídeo mostrando todos os possíveis bugs de compilação, vamos dizer assim, erros que podem acontecer, tanto no uso quanto compilação, que são mais frequentes, mais comuns, e como resolvê-los, tá? É bem capaz de que você possa enfrentar alguns problemas, tá? Quando você for compilar, e aí eu te recomendo ou você recorrer aos fóruns, né, do próprio GitHub do Games, ou fazer uma busca na internet. O próprio ChatGPT ele te dá um bom apoio, né, para você poder resolver esses problemas. E aí, como parte do meu relato, né, a gente tentou fazer a instalação do Games em diferentes computadores, diferentes versões, e em alguns deles foram aparecendo erros diferentes, né. Nesse vídeo que a gente vai lançar mais para frente, né, mostrando esses possíveis erros e soluções, a gente vai abordar apenas alguns que a gente conseguiu resolver, tá? Alguns erros que a gente verificou, tanto de compilação ou então de falta de pacote, que acaba gerando erros também, e como que a gente conseguiu resolver. Bom, gente, e essa parte da compilação ela vai demorar um pouquinho, tá? Então eu vou aguardar e depois eu volto com vocês depois que tiver terminado essa compilação, ok? Bom, gente, uma vez terminada a compilação, tá? Deve aparecer essa mensagem final aqui, Done with all compilations, certo? O próximo passo após a compilação é fazer o link dos módulos. Então, esse é o comando que a gente utiliza. Bom, e quando a gente termina de fazer o link, né, ele vai aparecer aqui. Como a gente não instalou a LAPACK, né, a biblioteca LAPACK, ele gerou um pequeno erro aqui. Quando você não instala biblioteca nenhuma, ele pede que você instale obrigatoriamente essa LAPACK, tá? Então ele te dá algumas instruções como fazer isso. Basicamente, ele tem aqui o Games, ele já vem com essa biblioteca, tá? Basta você aqui executar esses comandos. E aqui dar um make nessa biblioteca LAPACK, tá? Prontinho. Uma vez instalada essa biblioteca LAPACK, a gente agora vai repetir o processo de linking dos módulos. Pronto, está aqui. Com a biblioteca instalada, ele pôde encontrar justamente ele criou um novo diretório, né, que é esse third party, né, que são bibliotecas de terceiros, né. Essa libblaz é essa biblioteca que ele necessita justamente para poder rodar os cálculos adequadamente. O link, né, o processo de link vai ter sido bem sucedido se você receber essa mensagem aqui, ok? Bom, o próximo passo, como diz no tutorial, você precisa aumentar o valor da memória compartilhada. Até esse ponto, a gente efetivamente concluiu
todas todos os passos para instalação e linking do Games. Ele está perfeitamente instalado. Bom, gente, a etapa final é fazer uma edição na memória compartilhada, tá certo? A gente vai fazer isso justamente editando o arquivo sysctl.conf que está lá na pasta etc, tá? Justamente lá na pasta raiz do seu sistema. Então, eu vou usar esse comando aqui, sudo get etc sysctl.conf. Para editar, você vai ver que ele é um arquivo que tem vários comentários. E aqui eu vou adicionar uma linha para definir o valor limite aqui de memória compartilhada, shared memory, tá? Esse valor aqui é um valor default, né? Um valor que eu peguei lá no próprio tutorial do professor Pellegrini, tá? No GitHub dele, né? Do LVPP, tá? Esse valor ele é expresso em bits, se eu não me engano, na verdade em bytes, tá? E o limite dele é justamente o limite físico o valor da sua memória RAM, tá ok? Você pode colocar aqui um valor equivalente a gigabytes, por exemplo, tá? Basta você fazer um cálculozinho para você colocar esse valor, tá? Eu vou usar esse default aqui mesmo, dar um save, tá ok? E aí fechar aqui o arquivo. Bom, pessoal, agora eu vou criar a pasta SCR, tá? Que é a pasta temporária, na qual o Games ele vai fazer um dumping de arquivos, tá? Ele cria uma série de arquivos temporários conforme ele está fazendo os cálculos. Então essa pasta é a pasta SCR, não confundir com a pasta que contém a pasta Games, tá? Então a pasta SRC, ela tá lá na sua pasta de trabalho, né, com o seu nome. Dentro dela tem a pasta Games, e aí dentro da pasta Games a gente vai criar aqui com o comando mkdir a pasta SCR, certo? Se ele está aqui, ela se encontra justamente aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, agora que a gente fez a instalação, nós podemos efetivamente fazer um teste do Games, né, do programa que foi instalado efetivamente. Para fazer o teste de instalação do Games, nós temos duas alternativas. Ou você roda um único arquivo de exemplo. O Games ele traz nas pastas dele alguns arquivos de exemplo que você pode rodar e aí verificar se o valor final produzido, né, nos cálculos bate com o valor de referência, tá? E essa é uma das alternativas que eu vou mostrar para vocês. A outra é você rodar um código, um script que o próprio Games já tem, que é um arquivo chamado runow, que vai rodar efetivamente todos, né? Seria a alternativa 2, né? Que vai rodar todos os exemplos e depois você pode checar se os dados gerados, né, são compatíveis com os valores de referência, tá? Nessa alternativa 1, a gente vai pegar e copiar o arquivo, esse arquivo aqui, exam01.inp, que é um arquivo de input do Games, lá para a pasta Games, né, para a pasta principal Games, e aí depois nós vamos rodar esse código aqui, tá? O que acontece? Para você chamar o Games, você utiliza esse comando aqui. Deixa eu só aqui ativar a ponta do laser, né? Você roda justamente esse comando aqui, tá? Juntamente com o arquivo de input, uma setinha e aqui o nome do arquivo de output. No caso, o Games ele costuma utilizar esse arquivo .log, tá? Para você saber se houve uma execução bem sucedida, né, indicando que o Games provavelmente foi instalado de forma correta, normalmente a gente procura, uma das pistas é você procurar no arquivo, né, no final do arquivo .log, isso aqui, ó, execution of games terminated normally. É um indício de que o programa executou sem problemas. Uma outra forma é você fazer uma comparação do resultado numérico, tá? Nos próprios arquivos de input, ele te dá ali alguma informação sobre como que tem que estar o valor final que você obtém, tá?
de determinadas propriedades, por exemplo, a energia total do sistema que é calculada, né? Que é justamente esse o exemplo do Exam 01. Tá? Então, no arquivo de input, se você abri-lo com o bloco de notas, você vai ver que ele tem ali uma série de iterações aqui para o cálculo de energia. O valor final que tem que ser atingido seria esse valor aqui. Tá? A gente vai executar e vocês vão ver que no arquivo que a gente vai obter vai bater justamente esse valor aqui, justamente com esse RMS aqui do gradiente. Tá? Então é justamente essa resposta aqui que é esperada. Se você executar o cálculo e obtiver esses valores, esses resultados, então você tem ali um bom indício de que os pacotes do Games foram instalados de forma correta, ok? E agora é exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, pessoal, antes da gente fazer o nosso exemplo, aqui é importante eu destacar até um pequeno problema que pode acontecer quando você for chamar o comando, tá, de execução do Games. Tá? Primeiramente, deixa eu abrir lá o arquivo run gms. Vocês vão observar que aqui no início do arquivo, né, tem esse shebang, né, que aponta aqui para esse interpretador, que é o CSH, né, o shell C, efetivamente ele foi escrito, né, para utilizar esse interpretador. Pode acontecer de você, ao executar o games, você encontrar alguns erros justamente de incompatibilidade. Você está chamando games usando bash e na verdade ele foi escrito utilizando esse interpretador aqui. Uma alternativa que se tem, que se vocês quiserem vocês podem até consultar no próprio GitHub do grupo que desenvolveu o games, eles recomendam que você altere aqui para TCSH, tá? Que vocês alterem esse shebang aqui para que ele possa efetivamente fazer a execução, né, do algoritmo corretamente, tá certo? Então vou dar um save aqui. Agora finalmente vamos fazer o teste do games com o comando run gms exam01.inp e aí ele vai fazer o dumping de resultados para o arquivo exam01.log. Se eu clicar em Enter, pronto, ele concluiu aqui o trabalho. Vamos atualizar aqui, pronto, o arquivo exam01.log está efetivamente criado aqui na nossa pasta, tá certo? E como eu mostrei para vocês, se a gente voltar lá no nosso slide, basta agora você comparar, né? Você verificar se existe ali a mensagem, né, de que, por exemplo, o games ele executou, né, normalmente, e você pode também efetuar a comparação numérica, tá? A última iteração aqui do cálculo de energia tem que bater aqui com esses valores, tá? Tanto do gradiente, tanto o RMS aqui do gradiente, quanto esse valor final aqui da energia, ok? Então, se a gente observar aqui, posso abrir esse arquivo no bloco de notas. Vocês vão observar que lá no final eu tenho aqui a mensagem execution of games terminated normally, ou seja, já é um bom indício de que o game está rodando, né, os cálculos, os módulos que você aciona, né, no arquivo de entrada, no arquivo input. E se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vai encontrar justamente essa última linha aqui, né, que é compatível com o valor de referência, tá certo? Então, dado que isso aqui esteja batendo com o valor de referência que nós temos aqui, temos então um bom indício de que o cálculo foi executado corretamente, tá certo? Bom, pessoal, a gente pode também executar o teste da instalação do games rodando, né, o software para todos os arquivos de input. E a gente faz isso justamente rodando o comando runnow, tá? 00 aqui é a versão do executável, tá? O executável games.00.x. Uma vez que a gente rode, tem que aguardar um pouquinho, porque ele vai executar cada um daqueles arquivos exam01 que estão na pasta standard, né, que está na pasta testes e que está na pasta games, ok? Uma vez que ele gere os .logs, né, ou seja, os arquivos de resultado, a gente vai copiar todos esses arquivos para a pasta standard, ok? E
com o terminal na pasta standard, a gente vai executar esse comando aqui, que é o checktest. Esse comando vai verificar se o resultado numérico de cada um dos testes que você fez, de cada um dos arquivos, cada um dos cálculos, né, dos resultados dos cálculos, de exemplo que ele tem na pasta, se batem com a referência. Se bater, ele vai te dar uma tela parecida com essa que está aqui, né, no slide, com esse status aqui, ó, de que cada um dos exam, cada um dos arquivos aqui passou no teste. Tá? Ou seja, ele normalmente calcula aqui uma diferença entre a energia total calculada, tá, e outras métricas aqui também. Quando não tem diferença nenhuma, ele passa no teste. Tá? O que é recomendado é que para a maioria, né, desses testes aqui executados, você consiga, né, o Games ele consiga efetivamente obter um bom resultado. Mas isso não é necessário, né, estritamente necessário para todos esses testes aqui, tá ok? A gente vai mostrar isso depois. Vamos lá, vamos executar esse teste. Então eu vou vir aqui, vou voltar para minha tela aqui. Então agora eu vou executar, voltar aqui para o meu terminal. Agora eu vou executar o comando run now. E aguardar ele gerar um resultado. Bom, pessoal, aqui como a gente pode ver, ele já concluiu o cálculo. Tá? Então, os 49 arquivos foram gerados. Então, a gente poderia copiá-los, certo? E colar lá na pasta testes standard, certo? Colá-los aqui dentro. Aqui eu já tinha colado já esses arquivos, eu já tinha feito esse teste. E aí a gente pode voltar lá no terminal e migrar para dentro dessa pasta testes standard. E aí executar o comando check test, em que ele vai fazer a comparação numérica entre os resultados obtidos pelo cálculo do seu games que foi instalado contra os valores que foram obtidos na referência, tá certo? Como vocês podem observar aqui, o meu passou na maioria dos testes, tá? Ele só falhou aqui em 3 arquivos especificamente. Mas aí vale a pena você inspecionar o seguinte, por exemplo, aqui ele deu um erro de energia de 1.1 elevado a menos 7. Normalmente, né, o que tem nos fóruns, o que mostra que essas diferenças, né, podem existir diferenças, mas que às vezes são muito pequenas. Tá? Então elas são muitas vezes irrelevantes. E para o nosso caso, aqui da aplicação do Games para o cálculo Cosmo especificamente, é importante que ele tenha êxito, né, nesses testes, nesses arquivos aqui, o 01, 09, 16, 36, 38, que tem justamente as funções que a gente vai estar utilizando para executar o cálculo Cosmo, né, vai fazer a otimização de geometria primeiro, depois executar o cálculo Cosmo para efetivamente obter os perfis sigmas que depois poderão ser utilizados para várias aplicações. Então, ele tendo passado nesses testes aqui, não tem nenhum problema caso ele apresente ali uma pequena falha. Lembrando que essa falha, na verdade, é uma diferença, que ele chama de falha, uma pequena diferença numérica. Então, essa falha, essa pequena diferença, ela pode não ser nem relevante, ok? Bom, pessoal, e aí para finalizar, eu só quero comentar aqui com vocês a respeito aqui do comando de acionamento do Games, tá? Se vocês observarem, o comando básico de acionamento você simplesmente chama aqui esse script, o run.gms, fornecendo aqui o arquivo de entrada, que tem que ter um determinado formato, que mais tarde a gente vai inspecionar nos outros tutoriais, tá ok? Uma setinha para o lado e o nome do arquivo de saída normalmente é um arquivo .log, mas ele pode ter qualquer extensão que você queira. Quando você chama o comando desse jeito, implicitamente ele já está entendendo que você está chamando a versão 00, tá? E ele está utilizando apenas uma única CPU para execução, ok? Se vocês olharem e inspecionarem o arquivo run.gms, ele é um arquivo que ele pode ser utilizado, inclusive, para execuções paralelas, né? De você dividir a execução do games em processos paralelos. E aí vai ser tema de outro vídeo, né, mais para frente para gente, tá ok? E aí vocês vão ver que o comando completo, né, ele envolve aqui você colocar esse job, que é efetivamente o arquivo de entrada, a versão, tá, que seria a versão 00, tá? Aí para
para instalações, para compilações do games, por exemplo, para o MPI ou para o Sockets, você pode especificar a quantidade de CPUs que você está utilizando, aqui o número de processadores lógicos por nós e o número de nós efetivamente, tá? Ou um arquivo identificando quais são esses nós, tá, ok? E aqui, só para mostrar para vocês que nessa versão serial a gente não consegue efetivamente utilizar um cálculo paralelizado, mesmo que você forneça as informações para esses argumentos, o Games efetivamente vai ignorar, ok? Então, se eu retornar aqui o meu terminal, eu tenho um arquivo aqui no Games, um arquivo teste, que é esse arquivo teste.inp, e aí eu vou executar o Games com ele, simplesmente para mostrar alguma coisa aqui para vocês, tá? Então, run gms teste.inp. Eu posso executá-lo dessa forma aqui, .log, tá? Então, se eu clicar Enter, o Games começou a rodar. Esse aqui é um cálculo que demora um pouquinho mais, porque a molécula é um pouquinho mais pesada, tá, ok? Eu posso abrir aqui uma outra interface, um outro um outro terminal, né? E aí eu vou usar o comando top aqui só para poder verificar os processos que estão sendo executados aqui. E aí a gente pode identificar o processo do game justamente aqui, tá certo? Nessa versão que não paraleliza, né, que não tem nenhuma forma de paralelização, o máximo de CPU que ele vai utilizar é 100%, tá? E é apenas com um único processo. Se eu vou passar aqui para outra tela, se eu matar esse processo aqui e executá-lo novamente, por exemplo, especificando aqui a versão que eu estou utilizando, né, o do executável, e vamos supor que eu queira colocar aqui 5 CPUs, né, e executar, olha, tá vendo, ele executa. Entretanto, se você for olhar lá na nossa tela, no outro terminal, né, que a gente executou o comando top, ele vai ignorar aqueles argumentos. Por quê? A gente fizemos a compilação do games no modo serial, então ele vai executar apenas um processo para uma molécula, certo? E o máximo de utilização da CPU é 100%, ele não vai ultrapassar isso porque não está habilitado nenhum tipo de pacote para fazer paralelização, ok? Então isso é só para mostrar para vocês que a gente está executando realmente aqui no modo serial, tá certo? Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? Por hoje. E no próximo tutorial nós vamos tratar da execução, da compilação do games para execução, né, dos cálculos paralelizados, ok? Bom, é isso, espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos no próximo vídeo, ok? Um abraço, tchau, tchau.